É isso aí, pessoal, planista C4T mais uma vez aqui no YouTube. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diminuição do tamanho do Sol, né? Devido ao seu afastamento e devido também à refração, né? E nós temos aqui alguns vídeos aqui, eu separei alguns aqui. Tem uns que a gente praticamente não precisa usar um programa para medir, né? O tamanho dele. A gente, na observação, a gente já vê isso aí, né? Eu tenho aqui filtro solar do Sol, né? Sobre a água, né? Temos aqui outros aqui, enfim, outras línguas aqui. E tem alguns aqui que eu quero mostrar para vocês, pessoal, que vão ajudar a gente a entender que é possível sim, né? Isso acontecer, né? A diminuição do tamanho do Sol devido ao seu afastamento ou da sua aparição na linha do horizonte. Então, pessoal, nós temos aqui, eu coloquei uma referência aqui, um círculo, 30,5 centímetros, né? Que é o início, né? Seria o início, né, do tamanho aqui do Sol, né? Seria o início dele, né? Deixa eu ajustar mais ele aqui. Bom, aqui seria o início, né? 30,5 centímetros. Vamos conferir para ver se realmente há uma alteração. Lembrando, pessoal, que a própria atmosfera aqui serviu como um bloqueio, né, da luz dele, né? Aquela luz que faz aquele ofuscamento, né? Aquele brilho total, né, do Sol foi bloqueado pelas nuvens. Então a gente está vendo o tamanho real dele, tá, pessoal? E à medida que ele vai se afastando, né, você vê que a atmosfera vai bloqueando mais, né, a luz, né? E a gente pode, né, continuar fazendo nossas medições, nossas comparações iniciais, né, do começo ao fim. Então você vê aqui, ó, que ele já diminuiu de tamanho. Você vê que existe uma borda aqui, né? Se a gente colocar rente, né, com essa borda aqui, vai sobrar tudo isso. Então a gente vai ter que ajustar, né? Vamos ter que ajustar devagar para a gente ver qual que foi o tamanho, qual foi a quantidade que foi diminuída, né? Aqui, então, no segundo círculo ele foi para 28,5. No começo ele estava 30,5 e no próximo ele estava 28,5, ou seja, foi 2 centímetros aqui, tá? Então vamos dar mais uma baixadinha para ver se realmente vai haver mudança, né, no tamanho desse. Repara aqui que a atmosfera quase que tampou ele, né? Vamos copiar mais uma aqui, colar. Vamos ver se aqui já deu alguma alteração. Mesmo procedimento, colocando na borda aqui. E você repara que ainda tem uma borda, né? Tem uma leve, né? Uma leve parte escura, né? Que seria essa borda que apareceu, né? Se a gente colocar a linha reta aqui, ó, acompanhando a curva, né? Aqui no programa você vê, não sei se está bem claro aí para vocês aí, mas aqui no programa está bem claro. Você acompanha essa curva aqui, repara que ainda tem, né? Está sobrando um espaço aqui, então a gente vai ter que diminuir, né, e ajustar novamente para que não haja nenhum, né, espaço, né, nesse círculo. E aqui já deu 26,5, caiu praticamente 2 centímetros, né? E aqui embaixo, vamos ver se vai cair mais um pouco aqui, aproveitando esse círculo que está aqui mesmo. Você vê que ele ainda, né, permaneceu praticamente no mesmo, né? Diminuiu pelo menos, acho que 1 centímetro, né? Daí a atmosfera praticamente cobre, né? Faz com que suba, né? Então a última medição foi 25,5. A outra foi 28,5. E aqui é 28,5, né? Foi a do meio. E a primeira foi simplesmente 30,5, né? Seria aqui seria, né, o primeiro ajuste, né? O primeiro ajuste foi 30,5, ou seja, teve uma diminuição sim, tá, pessoal, de tamanho do Sol. Mas temos outros aqui no programa. Esse aqui, no caso, pessoal, por que eu fiz ele? Porque realmente, se você reparar, parece que não há nenhuma alteração, né, pessoal?
você reparar nesse vídeo aqui, deixa eu ver se vai abrir. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então tá aqui, ó. Se você reparar, ele praticamente não há, né? Se eu olhar bem assim, não há nenhuma diferença, né? Mas se for colocar, né, nas medições, pessoal, você vai ver que realmente é assim, uma diminuição de tamanho, tá, pessoal? Mas no caso desse outros aqui, por exemplo, eu tenho esse, se não me engano, eu já mostrei isso aqui pro Bruno Alves, né? Você repara aqui que o sol, deixa eu dar um pouco de zoom aqui. Esse aqui, se não me engano, é a lua. Você vê que ela começa menor, a atmosfera ainda bloqueia a luz dela, né? Mas vai chegar um ponto que ela vai aumentando, vai chegar um ponto que a luz, própria luz da lua, vai deixar de ser impossível de ver o contorno, né, real dela. Obviamente que eu não vou dizer, né, que esse contorno é o tamanho dela, a gente sabe que não é, né, da lua. Na verdade que essa luz, né, isso aqui não é o tamanho real da lua, mas o tamanho real é quando a gente vê que a atmosfera bloqueia a sua luz. Se a gente começar pelo começando por aqui, né, começando por debaixo aqui, você vê que ela está começando por aqui, né? Muita gente vai falar, não, mas esse é o tamanho real. Bom, sempre vai existir um tamanho real no início para eles. Nunca vai ser, mesmo que exista evidências que o tamanho dela se altere, sempre o começo vai ser o tamanho real. Eles nunca vão assumir, né, que a trajetória dela, mesmo mostrando que está aumentando, eles vão assumir que seria o tamanho real. Por quê? Porque eles vão dizer que é a luz, né? Sempre vai ser essa desculpa. Mas você repara bem que a atmosfera bloqueou bem a luz dela, né? Aquele ofuscamento bloqueou bem e o contorno tá perfeito. Depois, né, de um tempo que a gente pode dizer que isso aqui a gente não pode assumir, né, que esse é o tamanho real dela. Obviamente que não. Mas nem precisa jogar no programa pra gente conferir que realmente houve, né, um aumento, né? No caso que a luz está nascendo, né? Você repara que realmente ela está aumentando, né? Deixa eu colocar aqui no começo para vocês conferir mais próximo, né? Novamente, agora com um pouco de menos velocidade para você ver que ela realmente vai aumentando de tamanho conforme ela vai vindo, né, próximo ao observador. E a atmosfera fez o papel de filtro, né, pessoal? Filtrando a luz, né? Aquele ofuscamento daquela luz. Você percebe que o contorno dela vai aumentando. Obviamente vai chegar um momento que vai sair daquela parte, né, onde a atmosfera bloqueia, né? E vai mostrar que vai fazer aquela luz, né, atrapalhe o contorno real da lua, né? Daí a gente não pode dizer que esse contorno é o tamanho real dela. Isso é óbvio, né? Tem outro aqui também, só que no caso aqui do sol, né? Essa luz aqui não é o sol, né? A gente não pode dizer que essa luz aqui é o sol, obviamente que não. Mas se nós considerarmos que a atmosfera trabalha como um filtro, né, filtrando essa luz, a gente pode considerar que a partir daqui, né, deixa eu dar um pequeno zoom aqui, a partir daqui já não tem mais, né, nenhuma luz em volta, né. Se você liberar, né, o play aqui, você vai ver que ele vai diminuindo conforme vai se afastando. Vai chegar um momento que ele vai praticamente subir na atmosfera. Pessoal, tá bem simples de entender aqui. Obviamente, repetindo, né, obviamente que eles vão dizer que esse primeiro é o verdadeiro sol, porque é o primeiro, né, mas e não vão assumir esses outros, né, esses outros quadros, né, não vão assumir que esse seria o sol. Vão dizer que é a luz, né, em flow, né, o tamanho real do sol. Mas você repara, pessoal, que o contorno aqui está perfeito, né? A atmosfera serviu aqui como um filtro, né, bloqueando a luz do sol e mostrando o contorno exato dele. É como num dia de neblina, né? Você pode ver que o sol, mesmo o sol, né, você pode ver o sol que há um contorno nele
você não vê aquele brilho do sol, mas você vê o contorno do sol, aquela esfera perfeita, né, do sol no dia de neblina. É exatamente o que está acontecendo aqui, tá, pessoal? Você vê aquele contorno perfeito do sol, porém se você observar ele na linha do horizonte, você vai ver que ele vai esse contorno vai se diminuindo, né? E até chegar a um ponto que vai estar bem pequeno. Eles vão, obviamente que eles vão dizer que esse aqui é o contorno real do sol, né? Porque está menor. Nunca vão assumir que os outros sim são maior, mas paciência, né, pessoal? A gente não tem que ficar debatendo com esse pessoal que não vai adiantar em nada. E tem mais um outro aqui, pessoal, que eu achei interessante também. É sobre a fumaça, né? Que acabou que a queimada da Amazônia acabou que bloqueando a visão do sol, né? E a gente vai poder perceber aqui, pessoal, que vai acontecer a mesma coisa, pessoal. Ele vai a fumaça, ela bloqueia a visão, mas vai chegar um ponto que ali vai, né? O brilho vai atrapalhar a ver ao contorno real do sol, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aqui. Bem em cima aqui, ó. Diminuir um pouquinho a velocidade. Então a gente vai ver aqui. Você vê que ó, o sol apareceu, tá o contorno perfeito, a fumaça bloqueou o brilho do sol e ele está se aproximando, né, devagar, né, continuando, né. A gente está vendo que não é o brilho, aquele outro brilho, né, que faz aquele ofuscamento, né, todo. Não, você vê que o sol vai, o contorno dele está perfeito, né, a atmosfera não, a fumaça ela bloqueou realmente. Olha aqui, você vê, o original seria esse daqui, mas ele vai começando a ficar igual esse outro aqui, ó, né? A fumaça bloqueou, né, a visão, né, total visão do sol. Porém, pessoal, é óbvio que precisa de uma time-lapse maior, né, pra você reparar isso aí. Se você colocar uma time-lapse, né, muito curta, né, você não vai ter muita perspectiva disso, né? E falando em perspectiva, é necessário que há uma perspectiva melhor para que você veja, consiga registrar isso aí. Você repare que o sol vai estar aumentando, né? E o seu tamanho, né? Normal. Então tem esse outro aqui, né, pessoal? Eu vou mostrar aqui rapidinho para não ficar muito longo o vídeo. Esse aqui que eu marquei aqui, deixei já no esquema aqui já. A cada movimento do sol, né, do sol aparente, né? Ele no caso aqui é a lua. Desculpa, isso aqui no caso aqui é a lua. Você vê que eu marquei um ponto, né? Eu marquei um círculo a cada movimento dele. Você vê que é um círculo maior do que o outro, né? Deixa eu colocar mais uma vez aqui e pausando para você ver que realmente é esse. Foi realmente o círculo, né, exato que eu marquei, né? Se eu estiver errando, estou errando para menos, porque eu deixei uma bordinha, né? Aqui deixei uma bordinha, né? E você vê que cada início é um tamanho diferente, tá? Aqui para você ver também, ó. Iniciando aqui, né, o começo. Daí a gente vai marcando os pontos, né? Colocando o círculo em cada ponto. Você vê que realmente, né, há uma diferença, né, de um ponto para outro, né? E vai se alterando o tamanho, né? Aqui no caso a luz está se aproximando do observador. Vai chegar uma hora, obviamente, que o brilho vai atrapalhar essa visão, né, do contorno real. Mas você repara que desde do seu início até aqui houve-se uma alteração bem, né, bem, como se diz, bem nítida, né? Então, pessoal, vamos ver o outro aqui para não ficar muito longo. Esse outro aqui, ó, deixa eu dar uma adiantada nele. Rapaz, ajusta a câmera. É a lua também, tá, pessoal? Você vê que a lua ela começa aqui embaixo, né? E conforme ela vai se aproximando, né, a atmosfera ajuda um pouco, né, a filtrar, né, o tamanho dela. E ela parou aqui mais ou menos quando está escurecendo. O vídeo para quando está quando o autor, né,
ele, como se diz, ele para o vídeo, né? Aí você repara que o início dela estava aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui no seu início eu marquei o ponto inicial, o tamanho dela, certo? Aí quando foi percorrendo o caminho, você vê que ela chegou nesse tamanho aqui, né? Aí eu coloquei um cerco aqui, mas aqui não consegui chegar ao último quadro. Eu renderizei, mas não acho que os dois últimos quadros, 3, não foi. Mas dá pra você ver que realmente tá, né, o mesmo tamanho. E tá aqui a diferença, né, do começo e do final. Então há realmente um aumento, né, de tamanho. E para finalizar, temos um outro aqui com filtro solar, né? Não vou considerar esse começo aqui, né, porque é óbvio que essa luz aqui não pode, né? Essa luz ainda está meio agressiva, então vamos deixar aqui um pouco mais de nitidez aqui, né? Que dê pra gente ver bem o círculo, né? Aqui, ó, aqui a gente já começa a ver bem o círculo, né? No caso seria o Sol, tá? Aqui você vê o círculo Sol, aqui tá com filtro solar. Vou colocar um zoom aqui para ficar mais fácil. Você vê que aqui tá com filtro solar. E deixa eu colocar o play. Você vê, pessoal, que realmente ele vai se alterando o tamanho, né, conforme vai se afastando, até chegar um ponto que, né, a atmosfera não vai permitir, né, a gente ver, ou de repente alguma montanha, né, não vai permitir a visualização, mas realmente, né, você vê que altera-se o tamanho, né? Deixa eu diminuir a velocidade aqui e colocar um zoom. Vamos considerar então que é desse ponto aqui que você vê que não tem muito brilho. Você vê que é um contorno perfeito, né? Desse ponto para lá, então, a gente pode considerar, né, que o Sol, né, ao seu contorno e vai se diminuindo, né, gradativamente, né? Você vê que ele diminui realmente o seu tamanho, tá, pessoal? Isso aqui é com filtro solar. Então, pessoal, são evidências que a gente pode encontrar na internet, né? Eu tenho um link aqui, se alguém quiser depois eu passo o link, né, para eles fazerem nos seus programas aí. Mas é fácil de achar, né, pessoal? Só você olhar aqui, ó, tirar um print aqui, quem quiser, né? Esse outro aqui também, ó, tira um print aqui dessa escrita aqui, né? Esse aqui acho que está em japonês, esse aqui está em inglês, esse aqui está em português, né? E tá não tá nem um pouco complexo, né, pessoal? Esse aqui, se eu não me engano, é a Lua. Acho que eu já mostrei esse aqui, né? Mas vamos ver de novo. Você vê que realmente, ó, é a Lua mesmo. Ela aumenta-se de tamanho, tá? Conforme ela vai se aproximando do observador. Pra mim isso aqui é refutável, tá, pessoal? O pessoal pode falar o que quiser, mas é a luz. Bom, realmente a luz começa, né? Mas ela tem o seu começo, realmente, né? Aliás, ela tem o seu brilho, mas no começo ela não, né? No começo ela realmente está menor, né? Se reparar bem aqui, ela está bem menor do que o seu final aqui, ó. Ó, pra você ver que diferença. Não precisa nem jogar no programa pra gente comparar, né? Só de você observar aqui, você já vê que realmente houve-se uma alteração, né, no tamanho dela. Aqui eu não posso considerar isso aqui como o tamanho original dela, né, pessoal? Que sabemos que é a luz que faz essa, né, esse tamanho total aqui, o ofuscamento, né? Beleza, pessoal? Mais umas evidências encontradas aí na internet. Planista CQD, que Allah nos abençoe e até o próximo vídeo.